Pai, Senhor, todos os irmãos da boa idade, nesta manhã de segunda-feira, primeiro dia do mês de dezembro, eu trago para a meditação da igreja uma reflexão aqui no Salmo 139, que traz para nós uma mensagem muito, muito forte, né, da parte do Senhor, através do seu servo Davi, salmo escrito por ele, que diz: Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tua ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Glória a Deus. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estarás também. Se tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me esconde de ti. Mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuísse o meu interior, entristecesse-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram escondidos, encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homem de sangue, pois falo malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Nem aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem, não me aflige por causa dos que levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista aqui, ele está expressando a sua alegria, a sua eterna gratidão por ter sido criado de uma forma tão rica em amor, em carinho, né? Porque Deus, quando ele criou o ser humano, ele não criou aleatoriamente ou por um acaso. Deus não criou o homem por criar, né? Quando Deus, antes de criar todo o universo, né, tudo que possa existir na face da terra, antes de criar tudo isso, ele já tinha no seu coração o ser humano como projeto, né? Já tinha no seu coração nascido primeiro o desejo de criar o ser humano. Depois foi que ele criou as demais coisas para colocar o ser humano em um ambiente seguro, né?
Você vê o amor e o carinho de Deus para o ser humano. E ele criou o ser humano, ele colocou no seu habitat natural, que é a terra, mas ele não deixou a sua criação só. Mesmo depois da queda, mesmo depois da desobediência, mesmo depois de tudo que aconteceu que o entristeceu, mas ele criou no seu coração um meio infalível, né, de resgatar o ser humano para si. Isso prova que o amor de Deus é imensurável, não tem como medir o amor de Deus, entendeu? Então, hoje, nós estamos tentando, né, servir a Ele, tentando nos aproximar dele através de uma gratidão, de um amor que não pode ser medido com o amor de Deus, mas pelo menos a gente está tentando fazer por onde que, pelo menos como gratidão pelo que ele fez, pelo que ele é, entendeu? Ele se preocupa com a gente. Nós somos falhos, não somos melhor do que ninguém. Infelizmente, aqui na Terra, o homem mesmo se julga melhor ou mais importante que o outro, mas para Deus não existe essa diferença. Você entende? O amor de Deus, ele é um amor que abrange toda a humanidade, entendeu? E aqueles que são chamados, aqueles que entram para o reino, aqueles que começam a fazer parte daquela nação santa, esses são tratados em situações diferentes, né, com mais zelo, com mais afinco, com mais atenção, mas ele não deixa de cuidar das demais pessoas que infelizmente ainda não conhecem o seu evangelho ou não sabe quem realmente ele é. Mas ele continua cuidando de toda a humanidade com a mesma perfeição, com o mesmo carinho, sem querer perder nenhum, né? Antes de a gente recorrer a Deus e pedir algo, ele já sabe antes, né? Antes de tudo isso, ele já sabe, ele conhece o nosso deitar, ele conhece o nosso levantar, ele sabe cada passo que nós damos, né? Ele conhece os nossos pensamentos, ele nos sonda. Não tem esse negócio de à noite, na escuridão, ele não vê. Não, não existe escuridão para Deus. Para Deus, como diz aqui o salmista, tudo é dia, né? Tudo é dia. Então, às vezes, nós se colocamos em situações que nós desesperamos, né? Porque nós somos seres humanos, né? Sujeito a falha, sujeito a dúvida, né? Às vezes a nossa fé é provada e nós, infelizmente, por ser limitados, né? Chegamos a estremecer na base, mas ele continua cuidando com carinho, usando a sua palavra através de pregadores, através de mensagens, através de louvores, através de até falar diretamente conosco, né? Cabe a gente crer e confiar. Você vê, está chegando mais um final de ano, né? Estamos já entrando no mês de dezembro, mas quem cuidou de todos os meses anteriores foi ele. Quem vai cuidar desse mês atual é ele. Quem vai cuidar dos meses futuros e de todo o futuro adiante é ele, né? Basta a gente confiar e crer, né? Que esse Deus, ele pode tudo, ele pode tudo. Aqui no número 14 ele diz, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista Davi, ele está expressando, né, a grandeza da criação de Deus,
do ser humano. Se nós pudesse, pelo menos, avaliar, entender, né, essa magnitude, essa grandeza, esse amor tão grande que Deus colocou no seu coração quando imaginou, ou pensou, ou projetou de formar o ser humano, é muito especial, é muito especial. Ele não nos deixa só. O amor foi tão grande, tão forte, tão imenso, que ele viu que o único meio que tinha de resgatar o ser humano era através da sua própria vida. Ele desceu à terra, se fez carne, habitou entre nós, sofreu aquelas humilhações, foi espancado, né? Talvez até aqueles guardas, aqueles centuriões que estavam batendo nele, achavam que estava fazendo aquilo porque ele era fraco e os centuriões eram fortes. Não, 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 não. Ele mesmo disse, olha, eu tenho a minha vida, eu mesmo dou e eu mesmo tomo ela de volta, né? Entendeu? Deus é um Deus de sentimentos, um Deus de coração, um Deus que ama, um Deus que ele se esbraveja com as nossas falhas, com os nossos erros, mas depois ele vem e abraça, ele, entendeu? Deus é assim, Deus é um pai amoroso, um pai justo, né? Ele não deixa, é como diz lá em Pesca em Deuteronômio, ele não tem o culpado por inocente, ele não passa pano pela cabeça de ninguém, nem esconde sujeira de ninguém embaixo do tapete, né? Mas ele julga com equidade, ele julga com justiça, entendeu? Se for na hora de puxar o cinto, se for na hora de apertar o cinto, ele aperta, mas se for na hora dele passar o bálsamo, ele passa. Então é preciso a gente entender que Deus nunca, ele nunca irá nos desamparar. O único meio que pode nos afastar a gente dele é os nossos defeitos, os nossos erros, o nosso pecado, né? Que somos falhos, mas procuramos sempre acertar, né? Pra, não tem como pagar o que Deus faz por nós, mas de maneira nenhuma, não tem como. Nós nem merecia, né, estar aqui, né? O amor dele foi que nos proporcionou essa alegria, essa felicidade de poder servir a ele, mesmo com nossas limitações, mesmo com nossas falhas, né? Mas é um Deus de amor, é um Deus de provisão, um Deus que não deixa faltar nada. Mesmo que as pessoas nos julguem, mesmo que as pessoas nos condenem, certo? Mas Deus está alerta. Deus não nos condena. Ele simplesmente nos exorta e nos coloca num caminho da maneira dele, né? E no tempo dele tudo acontece, né? Então é preciso nessa semana, perdão, nessa semana que está se iniciando, a gente procure mais entender melhor. Não é fácil, não é fácil. Temos, às vezes, infelizmente, pela pequena fé que nós temos, né? Eu digo, talvez, não vou julgar ninguém dizendo a mim, né? Me referindo a mim. Às vezes nós colocamos o nosso problema na frente de Deus. Aí é onde está o problema, né? Mas quando nós colocamos Deus acima do problema, aí as coisas fluem, né? Naturalmente, entendeu? Então, que possamos, nesse mês de dezembro, nos unirmos mais, né? Nos unirmos mais, entendeu? Em amor, em afeição, entendeu? Em comunicação, se unirmos como realmente é uma família, porque Deus, quando Ele vir arrebatar a sua igreja, Ele vai arrebatar um povo unido, né? Não tem como disfarçar diante de Deus uma união falsificada, né? Porque Deus, ele quando aqui do sabe diz que ele sonda os nossos corações. Então ele sabe a sinceridade que eu tenho no meu coração e no seu coração. Ele conhece todas as coisas, né? Mas é preciso acreditar, crer e confiar. Amém? Eu espero que essa reflexão nos traga mais coragem, mais determinação e mais confiança. Amém?
Eu agradeço a todos pela atenção e que Deus continue nos abençoando e que nos dê uma semana segundo a vontade do Senhor, porque a vontade dele é agradável e perfeita. Amém? Fiquem todos na paz em nome de Jesus.